Olá pessoal, professor Thiago, Mesquita Educação. Vamos lá para mais uma aula. Aula 2, sinônimos e antônimos. Língua portuguesa com base no edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos entender aí então, um pouco das relações semânticas que englobam aí, previsto no seu edital, sinônimos e antônimos. Vamos entender essas diferenciações. Primeiro de tudo, é necessário entendermos o conceito de semântica. Quando nós falamos em semântica, está muito atrelado ali ao entendimento das palavras dentro da língua portuguesa, relativo ao sentido, às construções de sentido e significado das palavras. Importante destacar que todas as palavras na língua portuguesa, elas possuem uma origem, Origem essa que não é perguntada em prova, viu, turma? Podem ficar tranquilos que eles não perguntam a origem de determinadas palavras. Por exemplo, ali, a palavra pipoca, a palavra mandioca, qual a origem? Uma origem indígena, fruto da influência das matrizes indígenas aqui no Brasil. Ou, por exemplo, palavras de língua espanhola, de língua inglesa, essas influências, eles não costumam perguntar ali nada atrelado à origem. Mas é importante nós salientar que uma palavra, ela pode ter outros sentidos. E o campo da semântica é o que estuda esse significado e a interpretação das palavras, Ou seja, pode cair na sua prova também esse conceito de palavra como sendo a representação de um signo. Olha lá, pode cair como sendo um signo. O que é signo? É um elemento representativo, ou seja, é uma palavra, tá? É a representação de um som. Quando eu profiro uma palavra, por exemplo, a palavra casa, eu tenho a manifestação sonora, oral, tá? E tenho a representação gráfica, tá? Daquele signo, ou seja, uma palavra. Eu vou ter também um morfema, que significa dizer, que o morfema é a menor unidade linguística, a menor unidade de significação. Por exemplo, a palavra livro. A palavra livro é um morfema? Sim, um morfema que pertence ali a uma respectiva classe gramatical, A palavra livre, ela é o quê? Um substantivo, tá? Qual tipo de substantivo? Ela faz parte, a palavra livre, de uma classe gramatical. Se eu pego, por exemplo, um ele, um tu, um nós, vós, pertence a outra classe gramatical. Se eu pego a palavra andar, ela pertence a uma classe gramatical, a classe gramatical ali dos verbos, tá? E tudo isso compreende ali um conjunto de palavras que recebe o nome de léxico, ou pode aparecer lá em sua prova também como dicionário, um dicionário, ou seja, que estão catalogados ali inúmeras palavras que compreendem o léxico da língua portuguesa. Quanto à origem, a etimologia da palavra, acredito que não cai ali na VUNESP, cai mesmo em relação ao sentido. É muito comum eles perguntarem as substituições. E se tratando de sinônimos e antônimos, nós vamos ver que os sinônimos é a relação de semelhança, guardem isso, quando nós falarmos em sinônimos, é a relação de semelhança de uma palavra, ou seja, grafia e sonoridade diferentes, mas há uma relação de semelhança. Quando nós falarmos em antônimos, guardem aí, é exatamente a ideia de oposição. Antônimo, ideia de oposição. Oposição. E sinônimo, relação de semelhança. Pode aparecer em sua prova, aqui na próxima tela, o conceito, guardem, tá? Anotem aí no seu caderno. Pode aparecer assim, sinônimo com o nome de sinonímia. Pode aparecer sinonímia, tá? Sinonímia é palavra, som, tá? São palavras de som e grafias diferentes, ou seja, a grafia é diferente, o som é diferente, mas há uma relação de semelhança. Os significados, eles são semelhantes. Exemplo: a
Os insetos invadiram a plantação de arroz, né? Invadiram, entraram, espalharam-se. Da mesma forma, na sentença B, os insetos alastraram-se pela plantação de arroz. Alastrou-se, né? Entrou, tá? Se espalharam ali por aquela plantação de arroz. São palavras que possuem, tanto invadiram quanto alastraram-se, significados semelhantes, porém grafia e som completamente diferentes. Mas há casos em que esse significado ele é idêntico, são chamados sinônimos perfeitos, que nós temos na língua portuguesa. Vejamos. Sinônimos perfeitos são significados idênticos, porém a grafia e a sonoridade são diferentes. Por exemplo, léxico e vocabulário, ou seja, o significado é o mesmo. Morrer e falecer, significado é o mesmo. Após e depois, significado é o mesmo. Porém, o som e a grafia são diferentes. Sinônimos imperfeitos também podem aparecer aí na sua prova. São as palavras que compartilham significados semelhantes e não idênticos. Por exemplo, feliz e alegre, cidade e município, córrego e riacho. Significados semelhantes, porém eu tenho ali o som e a grafia completamente diferente. Vamos ver aqui no próximo quadro alguns sinônimos muito comuns que a VUNESP adora cobrar em prova. Nós temos ali alegria e felicidade, alfabeto e abecedário, ancião e idoso, belo e bonito, calmo e tranquilo, casa e lar, saboroso e delicioso, transformação e metamorfose. Percebam que todas essas estruturas, tá? Essas frases, elas possuem algo em comum, uma relação de semelhança, mas a grafia e a sonoridade são completamente diferentes, ok? Vamos resolver uma questão? Turma, quando vocês forem resolver questões, apertem o pause aí, dá um stop em seu vídeo e tentem resolver as questões, ok? Vamos lá. VUNESP 2020. Na frase, eram palavras ríspidas, comentários irônicos. A palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido do texto original por. Qual que é a palavra aí que pode ser substituída sem alteração de sentido? Ó, ríspida. Ela pode ser substituída mantendo essa relação, né, de semelhança por qual palavra? E misteriosas? Não tem relação de semelhança. Incompreensíveis? Também não. Ríspido. Desnecessárias? Também não. Desconhecidas? Também não. No caso aqui, ó lá, eram palavras ríspidas, palavras grosseiras, que mais se aproxima nesta relação de semelhança. Mais uma questão, VUNESP 2020. Leia o cartoon para responder a questão. Mundo cão. Depende do mundo de cada cão. Cães vítimas de maus tratos. E ao lado ali o pet shop, né, fazendo todo o processo ali de banho e tosa, de higienização pet. Olha lá. No cartoon, a frase: cães vítimas de maus tratos. Vejamos, ó. A expressão destacada, maus tratos, apresenta o mesmo sentido de. Maus tratos apresenta o mesmo sentido de. A. Piedade. B. Bondade. C. Clemência. D. Paciência. Resposta correta: crueldade. Percebam que a questão, né, ela auto se responde, né? Eles pedem ali, ó, essa questão no enunciado, sempre essa troca, né? Pode ser trocada determinada palavra, apresentando o mesmo sentido, ou seja, uma relação de semelhança. Estamos falando de sinônimo, né? Maus tratos, sinônimo de crueldade, crueldade e maus tratos. Então, há uma relação de semelhança. Alternativa E.
Vamos discutir agora um pouco sobre os antônimos. Vejamos. Muito cuidado aí, viu, pessoal? Em sua prova, lá no edital da Polícia Militar, no conteúdo de número 2 em língua portuguesa, eles colocaram sinônimos e antônimos. Só que pode aparecer em sua prova com o conceito de antonímia, tá? Que são palavras de significados opostos, ou seja, os antônimos, que é a ideia de oposição, significados opostos, ideia de oposição. Bem tranquilo, né? Vejamos. A. O aluno foi bem na prova. Qual seria a ideia de oposição? Seria aqui na sentença B. O aluno foi mal na prova. Ideia de oposição. Aqui na C, algumas estruturas, né, que apresentam essa ideia de oposição. Alegria e tristeza, conectorei aqui, ó, né, a ideia de adição, mas representando a ideia de oposição. Amor e ódio, rico e pobre, beleza e feiura, a ideia de oposição. Vejamos aqui num outro quadro, tá, as principais ideias aí de oposição. Aberto e fechado, bonito e feio, certo e errado, doce e salgado, escuro e claro, forte e fraco, gordo e magro, ordem e anarquia, quente e frio, simpático e antipático. Percebam que há essa ideia de oposição. Não é ideia de semelhança, não estamos falando aqui de sinônimos, estamos falando na ideia de oposição. Claro e escuro, ok? Aceso, apagado, enfim, forte, fraco, gordo e magro, ordem e anarquia, são chamados antônimos, que exprimem a ideia de oposição. Vamos resolver uma questão? Aperte o pause aí, o stop em seu vídeo e vamos lá. Questão aí da CETRO, né, do CREF da 4ª Região de São Paulo, a banca, né, banca CETRO. Tá, vamos lá. Assinale a alternativa em que o vocábulo dos parênteses apresenta o antônimo da palavra destacada. O que está pedido aqui no enunciado da questão? Vejamos, ó, o vocábulo em parênteses apresenta o antônimo, a ideia de oposição, ó. Vamos ver? Qual que é a ideia de oposição aqui, ó? Acusou, carente, isenção, duradoura e alinhada. A testemunha delatou o rapaz. A testemunha delatou o rapaz. Aqui é sinônimo, né, gente? Ó. Delatar, acusar. Grafia e som diferentes, porém significados semelhantes. Então, não é A. Ó. B. Aquela região é pobre, carente. Também sinônimo. Pobre, carente. Ok? A relação de semelhança, grafia e sonoridade completamente diferente. O réu pediu dispensa da testemunha. Isenção. Isenção, ó. Como nós proferimos, né? Ah, eu estou isento. Eu estou dispensado. Enfim, sinônimos, ó. Não exprimem ideia de oposição. Opa, D ou E. Vejamos. Aquela senhora é muito elegante, alinhada. Elegante. Ela está com uma roupa bacana, né? Alinhada. Ela está com uma roupa alinhada, legal, bonita, enfim. Sinônimos. Aqui então, olha lá. Ó. Alternativa D. A fama é efêmera. Duradoura. A palavra efêmera que significa dizer rápido, passageiro. A fama é passageira. Duradoura. E aí exprime exatamente essa ideia de oposição. O rápido, aqui o passageiro, né, efêmero, e duradoura, aquilo que se perpetua ao longo do tempo. Ok? Obrigado, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aí o seu like no vídeo, ok? E até o nosso próximo encontro. Obrigado pela sua participação. Tchau, tchau.